Onde estará Deus no período da tribulação? Esta é a pergunta que fica para nós diante de tudo que nós já temos observado no livro de Apocalipse. Então, com certeza haverá muitas dificuldades. Nós temos visto, no capítulo 6 nós vimos isso, que no início da grande tribulação haverá muita escassez, haverá muita fome, haverá muitas dificuldades. E o que será daqueles que ficaram para a tribulação? Então, há muitas pessoas hoje em dia que têm um conhecimento do Evangelho, têm um certo conhecimento do plano de Deus, mas essas pessoas permanecem nas suas práticas, permanecem de corações endurecidos, sem quererem um compromisso com Jesus. Talvez familiares de alguns irmãos, pessoas que muitas vezes têm os pais crentes, irmãos crentes, tios crentes, mas eles mesmos não são crentes na atual dispensação, em nossos dias. Então são pessoas que têm um certo conhecimento da palavra de Deus, mas que não querem um compromisso com Jesus. E o mais provável é que muitas dessas pessoas, talvez não todas, mas muitas dessas pessoas, no período da tribulação, elas vão buscar a Deus, vão querer buscar a Deus. E o que será dessas pessoas? É a pergunta que fica para nós diante da grande tribulação, um período muito difícil, em que haverá guerras, mortes, fome. Então, o que será dessas pessoas que estarão buscando a Deus? Será que vai ser possível encontrar a Deus? O que Deus estará fazendo por estas pessoas? Então, é isso que nós iremos observar no capítulo 7 de Apocalipse. Então, se você tem uma Bíblia em casa, abra agora para Apocalipse capítulo 7. Nós estaremos lendo todo o capítulo, versículos do 1 ao 17. Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 17. Vamos à leitura. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas,
quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estará sobre eles, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amados, o texto nos fala sobre as ações de Deus pelo seu povo. Então, a Bíblia apresenta Deus como aquele que cuida do seu povo. Então, Deus é um socorro presente nas tribulações. O salmista vem dizer isso, que Deus é um socorro presente nas dificuldades que enfrentamos. E o Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, também mostra que Deus, ele cuida da sua criação, cuida dos pássaros, cuida dos lírios do campo e principalmente cuida do ser humano. Então, Deus é um Deus cuidador. A Bíblia mostra bem isso. Quando o povo judeu saiu lá do Egito e vagou por 40 anos no deserto, a Bíblia nos mostra que Deus cuidou do seu povo. E naquela época, trabalhando com Israel, Deus cuidou de Israel. Deus cuidou do seu povo. E então, eles passaram 40 anos vagando pelo deserto. Durante o dia havia nuvens protegendo do sol. Durante a noite havia tochas de fogo para aquecer e para iluminar o povo. E também não faltou o pão, caía maná do céu para alimentar o povo, saía água da rocha para saciar a sede do povo, a ponto de que nem mesmo as suas sandálias se desgastaram. Então, Deus é esse Deus cuidador, que cuida do seu povo. Isso é o que a Bíblia deixa claro, a Bíblia faz questão de enfatizar isso. Agora, o que será daqueles que estarão buscando a Deus no período da grande tribulação? Tempo terrível, tempo de angústia, de perseguições, de tormento, um tempo terrível que virá sobre a terra, e nós já estamos entendendo um pouco mais a respeito desse assunto, né? Então, iniciou-se a grande tribulação, iniciou-se a tribulação com os primeiros juízos da tribulação, Deus trazendo juízo sobre a terra por conta do pecado. Agora, em relação àqueles que estarão buscando a Deus, o que será desse? Deus vai fazer alguma coisa por eles? Quais serão as ações de Deus por esse povo? Então, o capítulo 7, nós temos aqui um interlúdio no livro de Apocalipse. Nós temos uma espécie de parêntese. Então, abre-se um parêntese aqui para falar sobre duas multidões. Então, é descrito aqui duas multidões no capítulo 7. Então, abrindo-se esse parêntese e dando uma pausa nos juízos. Então, é dada aqui uma pausa nos juízos e fala então dessas duas multidões. E aqui nós podemos entender que Deus estará agindo, Deus estará fazendo alguma coisa por essas multidões. Quem seriam essas multidões? Quais as ações de Deus por essas pessoas, por esses dois grupos descritos aqui no capítulo 7 de Apocalipse? Então, ele começa depois disto, depois do que vinha falando, depois aí da abertura do sexto selo. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os
servos do nosso Deus. Então, aqui vai descrevendo um grupo. Primeiro fala de um grupo e descreve este grupo. Então, que grupos seriam esses? Este grupo seria, então, o povo de Deus, seriam aqueles que estariam buscando a Deus no período da tribulação? Então, amados, nós precisamos entender, a princípio, a respeito da expressão povo de Deus. Então, pode ter vários significados para esta expressão, povo de Deus, mas nós queremos destacar aqui esta expressão, povo de Deus, como sendo o grupo dos verdadeiros crentes, o grupo dos salvos. Então, povo de Deus, nós temos o povo de Deus no Antigo Testamento, onde Deus trabalhou especialmente com Israel. Nós temos o povo de Deus na atual dispensação, nos nossos dias, a igreja. A igreja também é reconhecida como o povo de Deus, mas lembrando que a igreja não é Israel, Israel não é a igreja. Então, no atual momento, a igreja é o povo de Deus, e Deus trabalha hoje com a igreja. Agora, no período da tribulação, quem será povo de Deus, ou quem também é povo de Deus? Então, cita aqui duas multidões, dois grupos. Primeiramente fala dos 144 mil e depois vem uma outra grande multidão. E nós podemos entender que este também se encaixa como sendo povo de Deus. É claro, esses dois grupos aqui, essas duas multidões, são então povo de Deus no período da tribulação. Ok? Então, nós precisamos entender isso. Então esses anjos seguram os quatro ventos, nos quatro cantos, e aqui, quebrando a ideia dos terraplanistas, né? Então a terra não é quadrada nem retangular. Então a ciência tem comprovado muito bem isso, coisa que a Bíblia também já falava. A Bíblia mostra em passagens do Antigo Testamento que a Bíblia ela é esférica, ela não é quadrada nem retangular, ela não possui quatro cantos no sentido de ser quadrada ou retangular, mas ela é esférica. Então, quatro cantos da Terra aqui não está apoiando o terraplanismo, a ideia de que a Terra seja plana, não está apoiando isso. Quatro cantos aqui nós podemos entender como os quatro pontos cardeais. Então você sabe o que são quatro pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. Estes são os quatro pontos cardeais. Então está se referindo a isso. Quatro cantos da Terra aqui são os pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. E não que dando a ideia de que a Terra possui quatro cantos e seja quadrado ou retangular. Não nesse sentido. Então eles estão segurando o juízo. Nós podemos entender que o juízo de Deus é cessado. Veja que ele usa a palavra conservando seguros. Mais abaixo ele diz: não danifiques nem a terra nem o mar, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então há uma cessação do juízo aqui. O juízo é pausado. Há uma pausa no juízo de Deus aqui para descrever esses dois grupos. E então ele diz: olha, ele apresenta um outro anjo, um quinto anjo aqui, né, que vem do lado do nascente do sol, e ele então tem o selo do Deus vivo. Então este anjo está trazendo um instrumento para selar. Ele possui o selo de Deus, ele possui esse instrumento que irá selar este grupo. E então ele clama em grande voz, e ele diz: olha, não danifique nem a terra nem o mar, não danifique nada até que serem selados os servos do nosso Deus na fronte. Então, que linguagem é essa? O que nós podemos entender aqui? Então, este grupo que ele descreve no versículo seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, ele descreve essa primeira multidão, esse primeiro grupo aqui, são 144 mil pessoas de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, que selo é este? Então nós precisamos entender essas coisas. Qual a função deste selo? Quem são esses 144 mil das tribos de Israel? Nós precisamos
entender isso. Então, em primeiro lugar, falando do selo, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 14 nos dá mais uma ideia a respeito desse selo. Então, Apocalipse 14, versículo 1, Apocalipse 14, 1, diz: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, aqui nos mostra que o selo é um nome de Deus escrito na testa dessas pessoas. Então, essas pessoas terão o nome escrito, o nome de Deus escrito na sua fronte. É um selo sobrenatural, com certeza. As pessoas não vão buscar esse selo e as pessoas não vão adquirir por si mesmas este selo, mas trata-se de um chamado de Deus. Essas pessoas serão escolhidas por Deus e receberão o nome de Deus na sua testa. Elas serão então seladas. Esse selo não pode ser confundido com o selo do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, quando a pessoa se converte, se torna um crente, ela é selada pelo Espírito Santo, dando então a garantia de que ela tem a salvação, tem a certeza, a segurança da salvação, dando esta garantia. Este é um selo diferente. Então, este selo é na fronte, é um selo na testa, provavelmente que será algo visível mesmo. Então, na testa, é uma escolha feita por Deus. Então, essas pessoas serão seladas na fronte. E elas serão carimbadas, seladas na fronte. Terão o nome de Deus escrito na fronte dessas pessoas. Selo é símbolo de proteção, de garantia. Então, o que essas pessoas terão com este selo é uma garantia da parte de Deus, é uma proteção da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, tratando desse grupo aqui, os 144.000 da tribo de Israel, das tribos de Israel, quais serão as ações de Deus pelo seu povo? Lembrando que Deus estará no período da tribulação trabalhando com esses dois povos, com essas duas multidões. Então, essa primeira multidão aqui, esses primeiros aqui, quais serão as ações de Deus em prol do seu povo? Pegando este primeiro grupo aqui, será então proteção. Deus estará agindo, dando garantia a este povo, dando proteção a este povo. O selo representa isso, garantia e proteção. É isso que Deus estará fazendo por este povo. Deus estará dando então garantia e proteção. Algo que nós devemos entender também a respeito do selo, Apocalipse capítulo 13, o versículo 17, Apocalipse 13 e 17, diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqueles que não aceitarem a Cristo, eles irão aceitar o anticristo. Então, isso é o que vai acontecer no período da tribulação. O anticristo, ele quer imitar a Deus em tudo. E então ele vai também usar uma marca de identificação. E aqueles que não aguentarem as pressões, as dificuldades, estes irão aceitar o regime, o sistema do anticristo e também serão marcados. Receberão ou na mão ou na testa a marca da besta. É o que vai acontecer com essas pessoas. Então haverá essa marca da besta, onde as pessoas só poderão comprar ou vender quem tiver a marca da besta. E aí nós já podemos imaginar quão difícil será para aqueles que se converterem no período da tribulação, para aqueles que reconhecerem Jesus no período da tribulação, aceitarem a Cristo no período da tribulação, porque eles não vão receber a marca da besta, então não vão poder nem comprar e nem vender. Então serão enormes as dificuldades desse povo. Serão perseguidos e serão mortos no período aí da tribulação. Então serão dias terríveis. E fica um recado para você.
você que ainda não é crente, você que talvez tenha um irmão que é crente, talvez tenha os pais crentes, você que talvez tenha tios crentes, mas você ainda não é crente, você sabe da verdade, você conhece um pouco do plano de salvação, mas você não quer um compromisso com Cristo. Olha, o recado é o seguinte: não espere esse tempo chegar. Entregue hoje sua vida a Jesus Cristo. Não espere esse tempo da tribulação chegar. A igreja, os crentes de hoje não estarão mais nesse período. A igreja terá sido arrebatada, terá sido retirada da terra, estará no céu, não vai experimentar esse tempo terrível, esse tempo de grande sofrimento sobre a terra. Não queira você também experimentar isso. Isso pode vir a qualquer momento. Não sabemos o dia. Não queira experimentar. Entregue hoje sua vida a Jesus e faça parte da igreja. O grupo dos crentes, aqueles que serão arrebatados, aqueles que pertencem a Cristo serão arrebatados e não experimentarão esse tempo de grande tribulação, de grande terror sobre a terra. Então faça isso. Mas continuando aqui, então explicando agora os 144 mil. Então há algumas posições erradas em relação a esses 144 mil. Quem seria então esse grupo, essa multidão aqui? Alguns imaginam que esse é o número total dos que vão morar no céu, como algumas seitas propagam. Esses são o número dos salvos, daqueles que irão para o céu. E peraí, se esse é o total, esse número não muito grande é o total dos que vão morar no céu, então por que continuam de porta em porta, pregando, levando a mensagem enganosa? Será que não havia já esse número de 144 mil? Então isso é falho, isso é errado. Outros imaginam que seja a igreja, mas esse grupo não é a igreja. A igreja já foi arrebatada e a igreja não faz parte da tribulação. E o texto deixa bem claro quem é este grupo aqui. Não se trata da igreja, não se trata de um número, do número total daqueles que irão herdar o céu, mas se trata de Israel. Se trata de Israel. Então deixa bem claro o texto. Então, seguindo aí as regras básicas da hermenêutica, o texto já nos diz que grupo é esse. Então, é um grupo de judeus. 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, esse grupo é um grupo de judeus. Pertencem a Israel. E aí você pode perguntar, mas não desapareceram a maioria das tribos? Como então será formada então essas 12 tribos de Israel? Deus vai dar o seu jeito de juntar remanescentes fiéis dessas 12 tribos de Israel. Mas são um grupo de judeus, esses 144 mil. Apocalipse capítulo 14, versículos do 3 ao 6, nos mostra também o papel, o trabalho que esses 144 mil estarão fazendo durante a tribulação. Qual será a sua missão? Então trata-se de evangelistas, são 144 mil evangelistas do povo de Israel, judeus, 144 mil judeus que estarão tendo a missão de pregar o evangelho, de pregar a salvação em Jesus durante o período da tribulação. Então eles estarão evangelizando. Apocalipse 14, do 3 ao 6, nos mostra isso. Então, eles são judeus, não se trata da igreja, nós precisamos entender isso. Então, começa a citar aqui as tribos de Israel, começa por Judá, né? Provavelmente aí uma referência a Jesus, né? O leão da tribo de Judá, então começa pela tribo de Judá. Nós podemos entender aqui que algumas tribos são omitidas, né? Pelo menos uma é omitida e outras entram aqui na contagem dessas 12 tribos, e 12 mil, são contados 12 mil de cada tribo. Então nós podemos notar aí no versículo 6 que há aqui a tribo de Manassés, filho de José. A tribo de José entra lá no versículo 8, está presente no versículo 8. Também a tribo de Levi no versículo 7, né? A tribo que não recebeu herança, porque era uma tribo de sacerdotes, agora ela volta, entra aqui nessa contagem, entra José, e é omitida então a tribo de Dan.
Manassés, um dos filhos de José, entra aqui na contagem, provavelmente representando aí os filhos de José, Manassés e Efraim, Efraim e Manassés, os filhos de José, representados aí por Manassés, e a tribo de Dan não aparece aqui. Então há uma crença judaica de que o Messias, aliás, o anticristo, né? O anticristo viria da tribo de Dan, a tribo de Dan que sempre foi uma tribo idólatra, e então ela é cortada dessa contagem, ela é cortada dessa lista aqui. Nós podemos identificar que o anticristo, isso será assunto mais para frente, nós vamos detalhar mais, mas no capítulo 13 de Apocalipse, nós temos aqui o aparecimento, o surgimento do anticristo, vai especificar o surgimento do anticristo, e de acordo com Apocalipse capítulo 13, também com Daniel capítulo 7, o mais provável é que este anticristo seja alguém que represente o Império Romano. Então, alguém que represente o Império Romano, isso é o mais provável. Aí você diz, mas o Império Romano ainda existe? Haverá então uma remanescência do Império Romano. Há uma remanescência do Império Romano, e será através dessa remanescência do Império Romano que o anticristo virá, de acordo com Apocalipse capítulo 13 e também com Daniel capítulo 7. Então o mais provável é que seja isso. Então ele mostra aqui a respeito desse grupo, as 12 tribos. Então quais as ações de Deus em prol desse povo aqui, os 144 mil? Esse povo então é um povo escolhido, um povo protegido por Deus, e que de acordo com Apocalipse 14, do 6 ao 3, do 3 ao 6, é um povo que também recebe a missão de evangelizar. Então veja aí que Deus não abandona o seu povo. Deus tem um povo também no período da tribulação, estará trabalhando com os seus, aqueles que são chamados por Ele, que são fiéis a Ele, e Deus então estará cuidando desse povo, Deus estará trabalhando com este povo, Deus então age em prol desse povo, Deus cuida do seu povo, seja o seu povo no Antigo Testamento, seja o seu povo nos nossos dias, a igreja, seja o seu povo no período da tribulação, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que são salvos, e que então Deus estará trabalhando com tal povo. Então Deus é aquele que sela, aquele que diz, olha, esse povo pertence a mim, então dá uma proteção a esse povo. Então veja as ações de Deus pelo seu povo. Aqui especialmente falando dos 144 mil. Deus, Ele sela esse povo, Ele dá uma propriedade para este povo, e Ele protege este povo. Então este selo era símbolo disso, de garantia, de pertencer àquele que selou e de proteger àqueles que foram selados. A partir do versículo 9, então, ele descreve a segunda multidão, o segundo grupo. Ele diz, depois dessas coisas, depois aí de falar do primeiro grupo, né? Depois dessas coisas vi e eis grande multidão, e ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, quais as ações de Deus em prol do seu povo? E agora falando dessa segunda multidão, desse segundo grupo. O que Deus faz, ou Deus irá fazer pelo seu povo, aqueles com quem Deus estará trabalhando no período da tribulação? O que Deus faz ou fará então por este povo? E agora tratando desse segundo grupo, essa grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. A linguagem do primeiro grupo, relacionada ao primeiro grupo, é uma linguagem mais judaica. Agora, essa linguagem é uma linguagem mais gentia. Então, não se trata
de judeus, como no primeiro grupo, na primeira multidão, mas é um grupo diferente. E é um grupo grande também, um grupo muito grande, e não há uma especificação, não há uma limitação deste grupo. Em relação ao primeiro grupo, nós temos um número, um total, 144 mil, que são de Israel, que são judeus. Em relação a esse segundo grupo, é uma grande multidão, mas não dá nenhum número, não especifica a quantidade. É um grupo grande, muito grande. E eles estão agora no céu. Então, quando trata dos 144 mil, então está tratando de um contexto, de uma situação terrena. Porém, quando trata dessa grande multidão, nós notamos um contexto, uma situação celestial. Então eles estão nos céus, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, eles estão com vestiduras brancas e eles adoram a Deus, eles clamam em grande voz e eles dizem: olha, ao nosso Deus e ao Cordeiro que se assenta no trono pertence a salvação. Então eles deixam claro, eles fazem questão de exaltar a Deus como Salvador. Deus o Pai e o Cordeiro como Salvador. Então foi isso que Deus fez no período da tribulação, foi isso que Deus fez por esta grande multidão, por este grupo. Deus os salvou. Aqueles que buscavam a Deus no período da tribulação, aqueles que irão enfrentar muitas dificuldades, irão ser perseguidos, não irão aceitar a marca da besta de jeito nenhum. Eles então irão se manter fiéis a Deus, eles serão perseguidos, eles serão mortos. E foi isso que aconteceu com esse grupo. Então aqui há uma descrição desse grupo. Aqueles que foram evangelizados pelos 144 mil judeus, eles foram perseguidos, foram mortos e agora estão no céu. Essa visão aqui celestial, em que eles estão adorando a Deus e reconhecendo que a Deus pertence a salvação, a Jesus pertence a salvação. Isso serve de grande lição para nós e de maneira especial para aquelas pessoas que acham, que imaginam que a salvação pode ser adquirida através de alguns servos de Deus, de alguns discípulos de Deus, como por exemplo Pedro, Paulo, João, Maria. Há pessoas que acreditam nisso, que podem ser salvas depositando sua fé, sua confiança naqueles que foram servos de Jesus. Mas isso é impossível. A salvação é somente através de Jesus Cristo. Somente Jesus salva. A Ele pertence a salvação. Você precisa entender disso. Você precisa entender isso aqui. Salvação só por Jesus. Morada celestial só por Jesus. É só Jesus que perdoa pecados, tem poder e autoridade para perdoar pecados. É só Jesus que salva, que leva para o céu. Ele é o caminho para o Pai. Ninguém mais é o caminho para o Pai. Então é preciso entender isso. Então, junto com os anjos, eles estão adorando a Deus. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes também estão ante o trono, se prostram sobre seu rosto e adoram a Deus, dizendo: Amém, louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força sejam do nosso Deus. Então, essa grande multidão que está diante do trono de Deus reconhece ao Pai e ao Cordeiro, Jesus Cristo, como o autor, o dono da salvação. A salvação pertence a Deus, pertence a Cristo. Eles estão junto com os anjos lá, adorando a Deus, exaltando a Deus no céu. E então um dos anciãos toma a palavra e diz: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí então João responde: Meu Senhor, tu sabes. Eu não sei, tu que sabes. E aí, então é respondido aí para João, é descrito para João: Tu sabes, então. E ele então me disse. Então o anjo responde para João: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que
foram perdoados por Jesus, aqueles que reconheceram que o sacrifício de Cristo na cruz foi pelos seus pecados, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que confiaram em Jesus, aqueles que foram evangelizados pelos 144 mil judeus, foram perseguidos, morreram e agora, nessa visão, eles estão no céu, diante de Deus, reconhecendo que Jesus é o Salvador. Eles vieram da grande tribulação, são os salvos da tribulação. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles são salvos, estão no céu, porque eles confiaram em Cristo. Eles não se renderam ao regime, ao sistema do anticristo, mas eles entregaram suas vidas a Cristo. Eles foram salvos, eles foram lavados, purificados pelo sangue de Cristo. Então, veja aí as ações de Deus pelo seu povo. Em relação a esse segundo grupo, a essa grande multidão, Deus então salva. Deus salva e lhes purifica de toda mácula, de todo pecado. Deus os lavou de todo pecado. Então, é isso que Deus faz pelo seu povo. E continuando, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estará sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então veja aí, eles estão desfrutando da vida eterna. De dia e de noite servem a Deus. Eles estão no céu. Santuário, tabernáculo, expressões para se referir ao céu, de dia e de noite, uma expressão para se referir à eternidade. Então eles foram salvos, foram purificados do pecado e eles estão no céu para sempre, para a eternidade, no céu, servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. É isso que Deus faz pelo seu povo, é isso que Deus faz por aqueles que o buscam, por aqueles que se entregam a Jesus. E não somente isso, ele continua, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, no período da tribulação, será um período terrível, em que principalmente os crentes, aqueles que se converterem no período da tribulação, aqueles que aceitarem a Cristo, aqueles que não se renderam ao regime do anticristo, não receberam a marca da besta, esses vão sofrer mais ainda, vão passar muita fome, muita dificuldade, sofrerão sede, muita sede. Apocalipse capítulo 6, versículo 6 já nos mostra isso, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, Apocalipse capítulo 17, aliás, versículo 16, capítulo 16, versículo 4, mostra isso. Então, eles não mais terão sede, eles não mais terão fome, eles não mais serão perseguidos e sofrerão o ardor do sol, sem um lugar para repousar, para descansar, para se esconder. Eles não passarão mais por essas dificuldades. Então nós notamos aqui que o céu é uma realidade sem as necessidades terrenas. Então lá no céu não haverá mais necessidade de se alimentar, de beber água. Então não há essas necessidades, é uma realidade sem as necessidades terrenas, mas também nós podemos entender que tudo aquilo que eles sofreram aqui na terra, no céu não sofrerão mais, não passarão mais por isso. Então veja as ações de Deus pelo seu povo. Deus salva e Deus cuida. O versículo 17 mostra Deus como bom pastor. Lembrando aí do Salmo 23, versículos 1 e versículo 2 especialmente. Então Deus é o bom pastor, Jesus é o bom pastor, né? O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Então Jesus estará cuidando do seu povo, estará apacentando o seu povo, os guiará à fonte de águas da vida. Lembrando aí do Salmo 23, o Salmo do bom pastor, né? E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que Deus vai enxugar toda a lágrima
daqueles que foram salvos, daqueles que estão no céu. Deus então desenxugará toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Deus então estará cuidando do seu povo como um bom pastor. Então é isso que Deus faz. Deus jamais abandona os seus. Deus jamais abandona o seu povo. Ele continua cuidando do seu povo. Cuida hoje da igreja, dos crentes, daqueles que já reconheceram Jesus como Salvador, que já se entregaram a Cristo e não entrarão nesse período de tribulação, mas Deus, assim como cuidou do seu povo no Antigo Testamento, assim como cuida do seu povo em nossos dias, o período da igreja, Deus também cuidará do seu povo no período da grande tribulação. Seja aí dos 144 mil judeus, onde ele irá chamar, irá selar, dar proteção a esse povo, ou seja, dessa grande multidão, daqueles que foram evangelizados, daqueles que reconheceram Cristo no período da tribulação, que foram salvos, depois de terem sofrido muito, mas foram salvos, e Deus então salva e cuida. Então esse é o Deus verdadeiro, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que age pelo seu povo, um Deus que faz pelo seu povo. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena se entregar a esse Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Pense nisso. Você que ainda não é crente, entregue sua vida a Cristo hoje. Não espere chegar o tempo da tribulação. Você que é crente, leve sua vida em fidelidade a Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus. Em breve Ele virá buscar a sua igreja. Seja fiel a Jesus Cristo. Então, é aí o recado que fica. Deus continua cuidando do seu povo. Cuida de nós. E vai cuidar daqueles que serão salvos na tribulação. Vai cuidar do seu povo no período da grande tribulação. Seja os 144 mil judeus, e Deus voltará a trabalhar com os judeus. Romanos mostra isso. Romanos capítulo 11 nos mostra isso. Deus voltará a trabalhar com os judeus. Há um remanescente judeu fiel, e então Deus voltará a trabalhar com esse povo. Especialmente esses 144 mil judeus estarão evangelizando, pregando o evangelho no período da grande tribulação. Então, Romanos mostra isso, que Deus vai voltar a trabalhar com Israel. Romanos capítulo 11, você pode conferir aí versículo 12, versículo 15, versículo 23 e versículo 25. Anote e confira. Deus trabalhando, voltando a trabalhar com o povo judeu e trabalhando de maneira especial nesse período da grande tribulação. Então pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, Deus cuida do seu povo, sempre cuida do seu povo, e vale a pena ser fiel a esse Deus que é o bom pastor, que é cuidador dos seus. Que Deus abençoe a todos.